Águia, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBcast, hoje com um tema super especial, convidados especiais. Hoje estamos com a Débora Catalani e Fábio Catalani para falar do tempo certo. É um tema excelente e eu vou passar a palavra um pouquinho para eles se apresentarem e já conto um pouquinho o porquê desse tema. Vamos lá, Débora. Olá, sou a Débora, né? Que alegria estar aqui com você, participando desse Bate-papo. desse bate-papo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Boa, Lariquinha. Eu sou Fábio Catalani, pastor auxiliar na Comunidade da Graça, amigo da Érica, admirador, fã. E uma alegria enorme estar com vocês todos aqui nesse dia especial, com esse tema que também é muito especial, Eriquinha. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fará grandes coisas em nós e através de nós. E eu tenho certeza que a gente tem palavras de direcionada para esse momento especial. E por que o tempo certo? Por que eu escolhi esse tema junto com o pastor Fábio e a Débora? Porque nós tivemos um tempo de excelência, um tempo certo. E eu gostaria de contar um pouco para vocês, né? Como o pastor Fábio falou, ele é da Comunidade da Graça, que é a minha comunidade de fé. E como que eu cheguei na comunidade, né? É uma história que, para mim, eu nunca vou esquecer. Existem histórias na nossa vida, assim como o nascimento de um filho, né? Que marca a nossa vida. E uma delas é como eu cheguei na comunidade, né? Eu cheguei como quem não quer nada. Essa é a verdade. E assim como o pastor Carlos sempre fala, que a igreja, muitos têm como um clube, né? Vou no domingo, não tenho nada para fazer, vou lá na igreja. Então, assim também foi comigo. Eu estava em um relacionamento e eu levava isso como não tem nada para fazer hoje, vou na igreja. Não tem isso para fazer, então vou na igreja. Então, eu fazia da igreja um clube. Então, eu não entrei na comunidade logo de... Não me entreguei ali, né? Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei para fazer daquilo um passatempo. A minha semana não começa bem se eu não for no domingo na igreja, minha semana não tá legal. Então, isso era muito esporádico, né? E eu vivia um relacionamento onde eu tinha que fazer escolhas. Se ele quisesse ir para certo lugar, que ele frequentava muito escola de samba de domingo. Então, se eu tivesse que fazer essa escolha, eu sabia que eu estava arriscando ali algumas coisas acontecerem. Então, chegou a um certo ponto onde eu falei, não, se eu tiver que perder alguma coisa, se tiver que acontecer alguma coisa, eu prefiro ir na igreja. Então, foi assim que eu fui indo na Comunidade da Graça as primeiras vezes, né? Então, eu não vou para a escola de samba. Eu não gosto disso. Não tem que fazer só para acompanhar. Então, foi assim que eu iniciei, né? Vou porque eu tenho que dar um jeito na minha vida e aquilo não era um compromisso. Não era um compromisso, era uma escolha que eu tinha que fazer. Ou eu ia para certos lugares que não me faziam bem, que aquilo eu tinha visões desde ali, antes de me entregar a fundo para Deus, antes de realmente ter um relacionamento com Deus, eu já tinha visões, mesmo estando no mundo. Porque eu via que ali não era o meu lugar. Eu via que ali era muito sobrecarregado, ali tinha muito peso, tinha muita coisa ruim. Era tanto que sempre acontecia briga. Sempre. Eu sempre voltava para casa brigando. Então, eu sabia que ali não era uma escolha para mim. Eu fazia para agradar. E aí eu ia, deixava de ir para a igreja e dava tudo errado. E aí eu falei, não, eu comecei a perceber, falei, não, se eu for para a igreja, eu estou indo pela minha vida, porque eu preciso disso. E aí Deus já estava escrevendo a minha história. Por quê? Era algo que já não fazia mais parte da minha vida, mas eu queria que aquilo continuasse na minha vida. Então não foi um relacionamento que ele escolheu para mim. Eu escolhi. E eu sofri as consequências das minhas escolhas. Só que no momento certo, por esse motivo também, que esse tema, ele é um tema que onde aborda o tempo certo, né? Sim. No momento certo, eu entendi o seguinte: a partir de agora, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou para a igreja independente se essa pessoa for ou não comigo. E aí,
tudo foi encaminhando para um término. E graças a Deus que que aconteceu tudo isso, o que tinha que realmente acontecer. E depois de um certo tempo, eu comecei a perceber que Deus estava tirando pessoas da minha vida, mas não era só pessoas. Eu comecei a perder também tudo aquilo que eu amava, que era trabalhar com moda. Até mesmo familiares. Eu comecei a perceber que Deus estava literalmente me isolando de todo mundo. Eu ia fazer algum passeio, eu nunca ia. Ia fazer alguma coisa, eu nunca ia. E eu ficava assim, Deus, o que que eu fiz para as pessoas? Por que que tá todo mundo se afastando de mim? E aí a gente começa com os porquês, né? E aí eu fui buscando. Aí cada vez mais Deus foi me levando pro deserto. Porque, na verdade, ele estava tirando o relacionamento, ele estava me tirando o emprego, ele estava me tirando pessoas, ele estava me afastando até da minha própria família, porque já era o plano dele de me levar para o deserto, e lá só ia ser só eu e ele. E aí eu comecei a perceber, agora é só eu e Deus. Daqui eu só saio se Deus me tirar. Porque é onde você perde sua saúde emocional. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei em depressão, eu tive ansiedade, eu tinha problema com a minha própria imagem. Então eu não conseguia mais me olhar no espelho. E chega uma fase nesse nível aí, onde você não consegue ver beleza mais em nada. Sim. Nem na vida. Eu ia numa padaria comprar pão e não conseguia olhar nos olhos do padeiro. Eu tinha que olhar para baixo, assim, porque eu não conseguia conversar olhando para ninguém. Uau. Eu passava na rua, eu passava de cabeça baixa. Hoje, quando eu vejo alguém caminhando de cabeça baixa, eu lembro exatamente do que eu vivi. Sim. Porque uma pessoa, quando ela tá com a cabeça baixa, ela tá demonstrando alguma coisa. E realmente, isso estava acontecendo comigo. E foi onde eu entendi. Falei, Deus não me levou na comunidade à toa. Só que chegou uma fase tão difícil da minha vida que eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus Que isso. para ir na igreja. E eu falava assim, Deus, pode me tirar tudo. Só não me tira o dinheiro de ir na igreja. E a minha filha, que é tudo que eu tenho. Eu sei que lá eu vou ter a minha comunhão. Claro que em casa também a gente tem isso. Só que no momento depressivo, lá é o nosso combustível. Sim. Lá onde a gente recebe uma palavra de paz, Verdade. recebe uma oração. E tudo aquilo foi me renovando, sabe? Aos poucos eu ia saindo daquilo. E eu ia buscando a resposta para todos os porquês. Chega uma hora que a gente só encontra a resposta em Deus. Sim, Verdade. verdade. Só encontra a resposta em Deus. Porque eu falava assim, mas eu dei o meu melhor, por que que eu não consegui? Mas eu fiz o melhor de mim, por que que eu não consegui? Na verdade, é ele que É o tá... processo, né? É o processo. E aí, o que acontece? Eu falei, não, agora é a minha hora. E aí, Pastor Fábio, você acredita que quando eu decidi entregar minha vida de verdade, eu já frequentava há 2 anos, lembra? Então, eu fazia da igreja um clube, eu ia de vez em quando. E aí, quando eu falei, não, agora eu não vou mais ficar em cima do muro. Foi exatamente no dia do meu aniversário, eu lembro até hoje, eu estava num barzinho, lá na Avenida Nova, na Zona Norte. Eu estava com um copo de cerveja na mão, olha só que loucura. Eu com um copo de cerveja na mão, acho que eu já tinha tomado uns 3 copos de cerveja, eu não conseguia beber mais. Eu falei assim pra Deus, dentro de um barzinho, Senhor, a partir de hoje é a última vez que eu coloco uma gota de álcool na minha boca. E ali no bar, onde era um ambiente totalmente oposto para aquilo que eu estava fazendo. E eu falei, a partir de agora, isso foi num sábado. Olha só. Num sábado à noite, eu estava num barzinho entregando a minha vida para Jesus, com um copo de cerveja na mão. No domingo eu estava na igreja. Que lindo. Daquele dia em diante, então assim, eu já frequentava muito a igreja. Sim. Só que eu não tinha amizade com ninguém. Entrava, saía, Sim. entrava, saía. Não queria amizade com ninguém. Eu falava, não quero criar afeto com ninguém dentro da igreja. Tanto, eu digo em amizades mesmo. Sim. Eu não queria compromisso com a igreja, com ninguém. Quando eu fiz isso, falei, a partir de agora, eu vou procurar as pessoas. Aí comecei a procurar o diaconato. E eu falei, moça, eu preciso de uma célula. E eu fiquei 2 meses para conseguir uma célula para mim.
Mas eu ficava naquela sede, porque o que aconteceu? Deus me levou para o meu deserto, ele tirou o relacionamento, ele tirou o meu emprego. Eu tinha uma loja, depois que eu perdi o emprego, eu tinha uma loja online. E a loja foi, tipo, era muito, muito bom, depois foi de mal a pior. Então, ele tirou tudo, literalmente tudo. E a minha saúde emocional, eu não sentia mais vontade de fazer comida. Não tinha vontade de tomar banho, limpar a casa, nada, nada, sabe? A única coisa que eu sentia vontade era de ficar deitada. Era de assistir só. Só que eu só consumia coisas ruins. Sim. Então, cada vez mais eu me jogava naquele fundo do poço e ali eu percebi, daqui eu só saio com Deus. E aí eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a me dedicar, sabe, com toda a minha força, com todo o meu entendimento e buscando mais. E eu via que só a igreja, para mim, não era o suficiente, que na verdade não é o suficiente. Não. A Isso nossa aí. comunhão com Deus, ela é diária. É Sim. todos os dias. Se a gente não se alimentar ali, buscar beber dessa água, dessa fonte que jorra uma água viva, se a gente não buscar todos os dias, no domingo na igreja vai ser só um momento. É É o verdade. calor É o da calor da emoção, emoção. é o Exatamente. sentimento, é as sensações. E aí depois disso, já era, você volta a ser a É, mesma você- pessoa. Isso aí. Tem A prazo de vida não muda. validade. É. Esse tipo de envolvimento, como muita gente erroneamente trata a igreja, nessa perspectiva que você colocou. O ministério pastoral tem me dado essa oportunidade de ouvir tantas e tantas boas histórias de gente que, como você, vai crescendo, vai progredindo, vai amadurecendo, vai ganhando uma visão ampliada de reino de Deus, que não é a igreja enquanto uma instituição com CNPJ, mas o reino de Deus enquanto uma família, a família de Deus na terra, né? E sento com as pessoas para ouvir as histórias todas, Sim. sentamos, trazemos para a mesa de casa, como você esteve conosco, e foi tão abençoador demais. para a Foi muito gente. especial. Ouvir histórias do que Jesus está fazendo. E, em geral, tem muita gente que se contenta em praticar a sua fé num ritual litúrgico, de ir a uma igreja de domingo e achar que aquilo tudo consiste numa relação com Deus. Ela não é, porque na cruz do Calvário, Érica, a gente olha para as Escrituras e a gente tem facilidade de afirmar isso, que a cruz do Calvário ela demonstra dois universos importantes sobre relacionamento, com Ele e com as pessoas dele. Quando aquela madeira na vertical foi levantada, mostrou para nós que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário nos reconectou a Ele, nos conectou ao coração do nosso Pai. E como Ele é um pai de uma família grande, coisa extraordinária, a conversão a Jesus é uma conversão uns aos outros também, Sim. na perspectiva horizontal. Então, convertido a Jesus nos leva a convertidos uns aos outros e a passar a conviver uns com os outros. Isso muda a perspectiva de uma igreja como sendo utilitária para nós, na perspectiva do que você colocou sobre um clube. Você vai a um clube quando te dá vontade, usufruir de todos os benefícios que um clube te oferece no período que você desejar tê-lo, e tá tudo bem, você não tem relacionamento nenhum, e hora menos hora você pode sair dele para um outro, buscar um melhor, com melhores ofertas, mais barato, enfim. Mas numa família não. Numa família você pertence a ela. Numa família você convive com ela. Verdade. Numa família você se alegra com ela. Numa família você se entristece com ela. Sim. Numa família você tem conflitos, você tem Os acertos, né? divergências, e aí numa família que a gente resolve as nossas diferenças, e geralmente quando resolvemos diferenças em família, a gente cresce, amadurece e os nossos laços se fortalecem, né? E aí você tá falando para um público aqui importante, as águias, ou todas as águias de sexo masculino e feminino, quando você diz que a célula, por exemplo, né, foi um fator preponderante para você Que eu me compreender senti acolhida demais. o Era acolhimento que a é a igreja minha oferece. família, né? O que você pensava de uma célula, e você podia até explicar para o teu público abençoado aqui, o que é uma célula, né? Como você viu uma célula antes de participar e como foi a tua experiência depois de participar de uma célula? Na verdade, eu tinha a célula como algo que, eu não quero me envolver, porque aí eu vou acabar conhecendo as pessoas. E aí eu colocava um monte de objeções, né? Mas na verdade, a célula nada mais é que um pequeno grupo onde está todo mundo cuidando, um cuidando Cuidando do do outro. E hoje eu
graças a Deus, faço parte de uma célula. Hoje eu sou auxiliar de célula. Para quem não queria entrar Que legal. Sim. em célula, hoje eu sou auxiliar de líder. Então, para mim, eu via a célula como algo que, para mim, não quero me envolver. E aí, depois que eu me envolvi na célula, depois que eu me entreguei realmente, eu percebo o quanto eu tenho sido cuidada na célula, o quanto se tornou uma verdadeira família. Então, hoje a célula, para mim, é minha segunda família. A igreja em si é minha família, né? E eu trouxe o Fábio e a Débora, porque para mim foi um momento muito importante, sabe? Muito. Tocou muito esse ato de vocês, porque assim, o Fábio ele tá representando uma comunidade, uma igreja, mas quando eu cheguei na igreja, quem me acolheu muito foi o pastor Ronaldo, né? Era o único contato que eu tinha dentro da igreja, era o pastor Ronaldo. Mas houve um dia que na palavra falava sobre a comunhão de uma mesa, onde a gente só abre as nossas intimidades para quem a gente compartilha a mesa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O pastor Fábio me convidou para um caldinho. E que caldinho, viu, Débora? Parabéns. Bom, né? Demais. E aí, ali eu pude contar, né, minhas histórias, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, os meus erros, que antes para mim era vergonhoso, hoje serve de testemunha, né? Então, são testemunhos de tudo que eu vivi e tudo que Deus transformou na minha vida. Então, a gente consegue olhar para o passado sem sentir vergonha, porque sabe que tudo fazia parte do processo, do plano dele, né? Ele já escreveu a minha história. Eu só vou viver. Então, eu já estava vivendo desde lá de trás, desde quando eu me tornei mãe. Que eu fui mãe muito nova, então ali ele já estava escrevendo tudo. Ele já sabia que certo momento da minha vida, o meu porto seguro, o meu renovo viria da minha filha. Porque, por vezes, você olha para quem você vai pedir um abraço, para quem você vai precisar sentar e chorar, porque a gente tem esse momento. Sim, verdade. E, por vezes, minha filha foi minha mãe. Que legal. De Te eu acolheu, deitar né, no colo no dela e só momento. precisava chorar. Engraçado que ela tá até aqui hoje. Vem cá. Vem cá, Vem só dar dá um um oi. tchauzinho. Engraçado que, por vezes, ela me acalma. Ela me acalma, minha princesinha. Linda, Dá um linda, oi lá linda. pro público, dá tchau. Então, por vezes, ela foi o meu calmante, né? Deus, ele não escreve nada errado na nossa história. A gente é quem faz escolha errada, né? É isso. Verdade. Ele dá o poder da escolha. Você quer ir por aqui, aqui não vai ser legal. E aí, foram escolhas erradas, mas que graças a Deus eu tenho um presente pro resto da minha vida, minha princesa. Linda. E aí, eu queria ouvir um pouquinho da história de vocês também. Você começa? E Conhecemos. nossa história pessoal e conjugal, né? Sim, sim, É. né? Bom, eu tive uma experiência com Jesus, Érica, e eu fico ouvindo a tua história de tantas outras pessoas que eu tenho prazer de ouvir, né? E essas histórias improváveis, de lugares improváveis, circunstâncias improváveis. E eu sei exatamente o que é isso. Sei exatamente o que é isso. Até os 20 anos, quase 21 anos de idade, eu vivi sem Jesus. Eu vivi como um rapaz natural de uma comunidade periférica, de uma favela na Zona Leste, vivendo a realidade toda de uma periferia, como qualquer um, sem nenhuma perspectiva de esperança de futuro, vivendo cada dia como se fosse o último, até que um dia eu fui evangelizado por um missionário que soube informações de que nos últimos 2 anos, ou próximo a isso, 2 anos atrás, ele morreu. Mas me lembro bem na noite em que ele me falou sobre Jesus. Eu já tinha ouvido algumas coisas sobre Jesus, historicamente, tinha alguma ideia religiosa sobre, fiz as categorias de base da Igreja Católica, lá no final da Zona Leste, Itaquera, mais particularmente com as irmãs Marcelinas. Lá do Santa Marcelina tinha um projeto chamado OSEM, O-S-E-M. Que legal. Já ouviu Você fez falar? o Lozen? Aham. Eu fiz, porque tinha uma fome violenta.
ali na adolescência, o Ozen fornecia as melhores comidas ali de Itaquera. E fiz. Mas para fazer o Ozen, era obrigado a fazer catequese, crisma, essas questões todas que envolvem ali a formação, né? Religiosa, cristã. E fiz. E lá eu ouvi muito sobre Jesus. Ouvia as irmãs marcelianas falando, ouvia os missionários que passavam por lá, mas foi um morador de favela, barraco ladeado ao meu, um homem muito simples, que uma noite, num dia muito ruim da minha vida, um dos piores dias da minha vida, ele me falou de um Jesus que me amava. E eu não tenho a figura paterna, nunca chamei um homem de pai. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha próximo de 2 anos, então não cresci, não convivi num lar onde teve a figura paterna. Minha mãe fez o papel dos dois, pai e mãe, uma mãe guerreira, muito preciosa. Seu tamanho, forte como você. Grande ela, né? Mas sua história é muito linda. Toda vez que eu escuto, gente, é muito linda. Porque eu também saí de comunidade. Pois é, então você sabe exatamente do que eu estou Sim. dizendo, né? Tudo que envolve isso, né? E eu vi pela primeira vez que um outro homem de nome Jesus me amava e tinha um plano para minha vida, um plano. E digo isso para você, Érica, que as palavras daquele homem entraram pelos meus ouvidos e encheram o meu coração de uma esperança que eu jamais havia vivido. E como você bem disse, se isso não for regado, uma hora esse sentimento, essa sensação passa. E aí eu digo para algumas pessoas assim que minha conversão ela é um pouco estranha. De que forma, né? Que ela se deu por fases, por etapas, né? Não foi uma coisa assim de que de um dia para o outro eu passei a crer em Jesus, de um dia para o outro passei a seguir Jesus, de um dia para o outro passei a conviver com os de Jesus. Eu tenho alguns heróis na minha história, porque assim, a minha conversão ela tem a ver com a obra de Jesus na cruz. Ouvi uma mensagem do pastor Carlos Alberto, de Quadros Bezerra, meu pastor, paizão na fé, pregando o evangelho no púlpito que você tem sido abençoada como eu. Demais. Falando de um Jesus de uma forma tão irresistível, entreguei a minha vida. Mas você entrega a vida e a conversão é um ato instantâneo, a regeneração. Mas o processo da vida do dia a dia, que a teologia explica como santificação progressiva, ou seja, você vai cada dia mais se tornando parecido com Jesus, se deu pela participação de muita gente, que eu chamo de meus heróis pessoais na vida, né? Gente que nos momentos certos, hora certa e tempo certo, cumpriram um projeto de Deus para consolidar a minha fé. Porque eu digo a vocês com a maior segurança do mundo, já disse em outros lugares, outras plataformas, que eu muito provavelmente teria desistido da fé. Se ficasse só na experiência mística de ouvir uma mensagem no culto e ir para casa com aquela mensagem. Eu teria me perdido muito facilmente. Mas por causa de gente que se aproximou de mim, que dedicou tempo, que me trouxe para uma mesa, que me trouxe para conversas, que me trouxe para o campo dos embates e dos combates, isso tudo me consolidou. Eu tenho gente assim que eu guardo na minha memória, no meu coração e que, de quando em vez, são motivo de gratidão na minha oração. Verdade. Gente que dedicou tempo, Que legal. gente que suou. Isso não tem preço, viu? Não. Eu lembro também exatamente das pessoas que, nos momentos mais difíceis da minha vida, essas pessoas me mandavam áudio em oração. E enquanto eu ouvia esses áudios, eu chorava. Porque a gente pensa que a oração, ela é só presencial, no toque. Sim. Mas uma oração à distância, ela também ela Tem o tem um mesmo poder poder. gigantesco. Isso aí. Por mais São que seja um sementes áudio. lançadas, a esperança sendo renovada, né? E é uma experiência muito boa mesmo. Ouvir e enviar, né? Sim, Porque nós não sabemos o que a pessoa está passando naquele momento e você recebe, é como fosse o próprio Deus, né? O nosso Sim. Pai se manifestando através da vida das pessoas, através de um áudio, através de uma oração. E isso é muito importante nesse processo que o Fábio mencionou, né? E você também, porque sem as pessoas a gente não consegue avançar, Verdade. né? sim. A minha experiência é um pouco diferente do Fábio, porque eu cresci num lar cristão e era muito mais na religião, né? Não tinha esse desejo de conhecer o Jesus, o Cristo, o Salvador. Sabia que era maravilhoso estar na igreja, eu era totalmente comprometida. E quando eu conheci a comunidade, né? Eu conheci um novo Jesus também, né? Porque eu não conhecia aquele Jesus. E através das pessoas. Então, eu descobri que eu não tinha nenhuma identidade. E eu fui muito acolhida, né? E nesse processo de acolhimento, o Fábio estava lá. Ah, onde tudo entendi. iniciou mais as pessoas,
aquelas pessoas que eu tive o primeiro contato me acolheram de uma forma tão especial, me senti tão amada, acolhida. E comecei, eu falei, nossa, eu não sei nada sobre Jesus. E foi uma experiência, Olha assim. que legal. O Fábio me ajudou também muito nesse processo, né? Inclusive, ele deu Agora- o primeiro presente, quando ele começou a se aproximar, foi uma Bíblia. É, Ele falou assim, agora- ela não sabe de nada, né? A Bíblia Agora da eu quero Mulher, saber- versão NVI. agora eu quero saber para as solteiras cristãs aí, os solteiros, como foi que aconteceu essa história? Há esperança, hein? Vai orando aí que uma hora, o tempo certo. Conta pra gente um pouquinho da história de vocês Em dois. 2006, ali pro meio de fevereiro, março, quando as igrejas tradicionalmente, quando tem trabalho com jovens, faz esses acampamentos, esse encontro de impacto fora de São Paulo, aquela coisa toda. E num desses movimentos, eu já tinha um envolvimento muito forte com a Comunidade da Graça, em termos de cooperar na liderança e essas coisas todas, enfim. Eu tinha passado por um relacionamento de quase 2 anos, com um projeto bastante claro de casamento, e lá pelas tantas a moça deu uma viradinha na cabeça, me deu um monte de motivo para continuar namorando, mas aqueles motivos ela dizia que era para terminar. Terminou, fiquei confuso, sem entender muita coisa e tal, enfim. Isso foi pro final de 2005, ali para setembro, outubro. E aí em fevereiro eu já tava bem pra caramba resolvido, restaurado. Eu tava tão feliz, Érica, que eu dizia pra Nossa. Débora, né? Eu ia ao cinema sozinho. Eu vi os Eu? casaizinhos, eu frequentava as células, esses Verdade. ambientes que você tava falando agora das igrejas nas casas, né? E eu frequentava uma cela onde todo mundo namorava. E eu era o único que não tinha Ai, a namorada. história é parecida com a minha, porque o meu era de casais. Resolvidaço. Eu já estava até Meu era de pensando casais. em adotar a ideia do celibato. Brincadeira, eu já estava tão bem que estava indo pro cinema sozinho, comprar presente para mim, andava com a turma sem sentir aquela coisa de, todo mundo vai namorar e eu vou para casa. Eu ia para casa de boaça. Aí em 2006, fizemos um planejamento lá para fazer um encontro fora de São Paulo. Levamos uma galera muito grande da Comunidade da Graça. A Débora não era, a irmã Cláudia, minha amiga, tinha uma amizade com ela, levou a Débora. E a Débora de uma outra igreja, foi lá, aquela coisa toda. E tô andando por aquele ambiente, quando você tem responsabilidade de liderança com jovens, você sai e você fica desesperado como se fossem os filhos. E eu tinha uma função de supervisionar tudo que tá acontecendo. Então eu ficava que nem um radarzinho, olhando tudo. De repente eu olhei na área da piscina, uma loura, biquíni vermelho. Biquíni Biquíni vermelho. Esse detalhe eu não lembro. Bom, gente, você sabe como que é. Os Quem 10 passa quilos pela mais. experiência lembra. Gente, Aí tô por batendo isso o que é olho bom assim. ser detalhista, né? Detalhista. Pois é, não, a piscina tava cheia de gente, de mulheres, enfim. Mas a hora que meu olhar fixou-se na direção, eu Amor à disse, primeira Senhor, vista. essa Barbie vai ser minha. Chamou de Barbie. E usei esse termo. E aí comecei a me aproximar, porque assim, aonde é que a gente se aproximava? Na hora do almoço era a hora que você fazia as tribos. As tribos se formavam, e eu tinha a minha. Eu tinha algumas panelinhas, né? E aí percebi onde ela estava sentando, com a irmã, eu já conhecia algumas pessoas do relacionamento da irmã, me aproximei e comi junto. E brinquei, usei esse termo, falei, pô, você parece a Barbie e tal, ela toda Eu era tímida, muito loira. sem graça, bem loira, magrinha, magrinha, magrinha. Ela, de certa forma, demonstrou interesse naquele assunto, talvez foi o primeiro a vê-la nessa perspectiva. Achei até que ela era fã da Barbie. Enfim, brincadeira à parte, a gente foi se aproximando. Ficamos uns 2, 3 dias lá, se não me engano. Sim, foram 3 dias. E aí, toma café, almoça, vai ali. As brincadeiras começaram, começou a se aproximar mais e tudo. Enfim, aí, Érica, questão de tempo, né? Tempo e a hora certa. Ficou aquela questão. E você sabe, jovens, em qualquer época que seja, quer sempre ver os casaizinhos se formando. Então ficou aquela coisa. Marcaram a gente. E aquela ideia de que ela poderia ser a minha namorada me fez bem. Me fez bem no momento que eu estava excelentemente bem sozinho. Então já fica aquela semente. Voltamos para São Paulo. Deixa eu só complementar, ele estava muito bem sozinho, né? Eu também estava. Eu Porque sei eu o que tava- que é isso, Porque eu me estava sinto vivendo aquele assim. momento novo de novos amigos. Então, eu não estava nem pensando, cogitando, ele era legal, era meu amigo também, né? Então, a gente estava desfrutando da amizade e estava tudo muito bem comigo também. Eu não estava na expectativa, preciso de um namorado. Então, pode continuar. Eu acho que é igual importante. tá acontecendo comigo. Eu venho de um tempo, acho que uns 2 anos, que eu tô me sentindo tão bem, assim, Bem. que eu falo, Deus, olha, Menina, agora que não. perigo. Agora não, Tá Deus, muito espera bom, aí tu um não vai pouquinho. Tá muito E essas bom. orações são perigosíssimas, né? Porque voltei para São Paulo, Érica, voltei. Eu lembro que a época eu tinha levado alguns rapazes do carro e tava conversando e as conversas começaram a surgir, né? Um daqui, outro dali e tal. E foi me fazendo bem aquilo. De alguma forma, me fazia bem a ideia, né? Mas, bom, aí fica naquela questão. Ela era de uma outra igreja, outra denominação.
Eu, da comunidade da graça, então naturalmente a gente pensava em namoros que se formassem ali. E eu era partidário disso. Esse negócio de namoro com uma outra pessoa de uma outra comunidade, uma outra igreja, sempre tem uma ruptura de um lado e do outro, depois o namoro não progride e às vezes tem gente que se perde, não fica nem aqui e nem lá. Verdade. E aí eu fiz uma oração perigosa, dessa que você tá falando aí, só que em outra direção. Que direção, Érica? Falei, bom, Bem Senhor, detalhado também, né? se o Senhor tem um projeto para isso, tem uma proposta para isso, nesse sentido eu tô aberto, tô facinho, Jesus. Mas é o seguinte, essa menina precisa vir para cá. E aí fui pesquisar um pouquinho mais qual era o envolvimento dela lá, quanto tempo estava. Descobri que ela tinha um envolvimento seríssimo com a igreja, estava lá historicamente com a família. Pensei Nossa. comigo, não vai dar ruim, né? Para Você sair que- de lá e vir para cá, eu não tenho certeza exatamente, mas talvez uns 2 sábados depois ela apareceu lá, sentadinha. Eu passei por aqui, meu coração apertou. Eu falei, Deus, esse assunto é com o senhor ou tá brincando comigo, né? É sério, é brincadeira. Estava toda Tava feliz. lá. E aí, Érica, ela pode dar um melhor detalhe sobre isso. O pastor a procurou, pastor da antiga igreja dela, a procurou pessoalmente e disse: Olha, Deus falou comigo que o seu tempo aqui já deu e que ele tem outras coisas para você em outro lugar. Numa igreja pequenininha, isso é o tipo de profecia que não rola. Geralmente é: fica aqui, não sai daqui, senão você vai morrer. E o pastor disse isso a ela. Foi nisso, né, Débora? Foi. Foi que ele já sabia que meu tempo era curto, né? Eu era jovem, tinha uns 24 anos, né? Mais ou menos. Era jovem, então ele sabia que eu não ia ficar por muito tempo, né? Uma igreja também que tinha muito mais pessoas mais velhas. E aquela experiência que eu tive no acampamento me impactou. E eu falei, eu preciso de estar com amigos, de ter pessoas ao meu lado. Eu não tinha, né? Então, aí eu tomei a decisão. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E aí foi quando eu encontrei ele, eu falei, olha, eu tenho uma notícia, adivinha onde eu vou ficar? Vou ficar aqui na comunidade. E aí ele Foi a olhou assim, resposta. ele olhou assim, sério? Você falou Você obrigada, tá falando Deus. sério? Eu falei, estou. Eu gostei muito daqui, toda Ai, empolgada, gente. tudo muito novo, muito feliz. E aí a partir daquele dia, ele começou a se aproximar mais ainda, né? Mas assim, Parece novela, né? até nesse Novela boa. momento, assim, na cabeça dele, já pensava numa eventual namorada. Para mim, por enquanto, é mais um amigo, porque como eu conheci muitas pessoas, Ainda era mais tinha um essa. amigo para estar juntos, porque a gente saía para lanchonete depois do MAG, né? Então, era tudo novo para mim. Então, assim, e ele tava em todas. Onde a gente ia para uma lanchonete, lá vai o Fábio. Mas para mim, eu tava, assim, inocente. Até que começou a me ligar, mandar mensagens, que as melhores mensagens que eu recebi na minha vida Por foi do e-mail. Fábio, por e-mail, porque não tinha Celular WhatsApp. analógica. Querida, amada amiga, abri a porta do carro pra mim, era Homens. assim, era Homens, detalhista. aprenda com o pastor Fábio. Fábio Catalani e o arroba dele, tá? Vamos lá aprender. O processo de conquista foi, assim, muito diferente de tudo que eu tinha passado, né? Então, ele era muito detalhista, muito educado, né? E, assim, quando ele me deu a Bíblia, o que ele escreveu, eu tenho até hoje a Bíblia, me impactou bastante. Eu falei, nossa, ele é um homem diferente, né? E a nossa amizade foi crescendo cada dia mais. Ele me pegava na faculdade, eu estava sempre muito morta, cansada, né? Então, ele me buscava. Darei Foi mais processo- detalhes. Foi todo o processo, né, de conhecer. E foi tão bom que quando a gente começou a ficar muito mais... Assim, a gente se via praticamente todos os dias, né? Quase Isso. todos os dias. Aquela bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela coisa do início, né? Do namoro. E aí ele falou, ó, agora é um momento De decisão. decisão. Todo mundo já nos vê como um casal. É isso. E isso me gelou. Eu falei, meu Deus, namorar tá tão bom assim, por que namorar, né? E aí foi quando ele... E esse processo durou quanto tempo? Uns 4 meses, né? Então, Érica, sabe que todo ponto de vista tem a vista de um ponto. Sim, Ela deu o ponto de vista dela. Como é que Foi a eu minha vi versão. esses 4 meses? É primeiro que eu lembro até hoje o que eu escrevi na primeira presente dei, aquela Bíblia da mulher na versão NVI. Eu escrevi assim, este Que presente... Foi um presente. Pois é. E eu escrevi assim, este presente, contei outros tantos presentes no interior dele. Descubra-os. E com exclamação, né? Escrevi exatamente isso, me lembro bem. E foi assim,
eu sempre tive muito claro que liderar tem a ver com influenciar. Porque tem muita gente que gosta de viver à margem da liderança, porque sabe que liderança exige influência, e influência exige uma outra coisa muito importante também, e seja em qual esfera de liderança, é dar bom exemplo. Então eu já tinha tido um namoro que não vingou, e eu sou partidário de que namoro é assim. Namoro é um processo de você se conhecer que precisa desembocar em 2 caminhos que são tão abençoados, um ou o outro. Ou ele termina, ou ele vira casamento. Então, de forma, não foi tão traumatizante o término do namoro, mas eu tinha aprendido que não era o que Deus tinha pra mim, em termos de casamento, e não pra ela também, né? Então, quando comecei a namorar com a Débora, a gente começou a caminhar, a se aproximar, a entrosar melhor as nossas agendas Que de ainda rolês. não era namoro, vocês Não estão era entendendo, namoro. né? Era um interesse profundamente meu, com a possibilidade dela de aproximação, como ela estava dizendo. Por isso eu disse que cada ponto de vista. Como é que foram esses 4 meses para mim? Por eu já ser um líder, eu sabia que eu tinha que ter algumas posturas. E quando você tem ali para 25, 26 anos de idade, que era a época da minha idade, adolescente é que fica muito tempo a tomar decisão. Gente madura toma decisões mais rápidas e consistentes. E tava chegando uma hora assim que passou do time de que isso vira namoro. Já tava virando uma figura jocosa. 1 mês, 2 meses, 3 meses, não toma decisão nenhuma. E aí pra Débora tava confortável assim, Érica. Quinta e sexta-feira eu a buscava na faculdade. Ela tava terminando o curso de Ciências Contábeis. Ela entrava no carro e ela falecia da Vila Maria até a João Batista Conde, que é lá em Itaquera, na Coab 2. Então, chegava ela, era oi, boa noite, um beijinho na bochecha e, poxa, perdoa dormir de novo. E isso foi. Então saímos pra comer. Você não via a a hora hora de de galera- entrar no carro pra dormir. Eu virei, Não, ele tá exagerando um pouco. eu inaugurei nem esse negócio de sempre Uber dormia. sem dinheiro, Sem ser sem remunerado. ser remunerado. Isso aí. E aí chegou uma hora que eu falei assim pra ela, poxa, chegamos um dia na porta do prédio, esse dia ela não tinha dormido, eu falei, olha, nós precisamos tomar uma decisão aqui. Você não pode dormir hoje. Você fica acordada. Nós precisamos definir se vai virar um namoro ou não. Tem aquela coisa toda e tal. Poxa, tá tão legal. Trocar essa amizade tão bacana por um namoro que a gente não sabe o que vai dar. Falei, ótimo, tá certinho. Então faz o seguinte. Hoje, era uma sexta-feira. Hoje, vou fazer com você um compromisso. Nós vamos orar a Deus de forma muito enfática sobre tomada de uma decisão que você não vai ficar feio. Nós vamos passar vergonha na igreja. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar uma semana em que nós não nos conversaremos. Não vamos falar nada um com o outro. Nada. Absolutamente zero conversa. E nós vamos orar. Individualmente orar para que Deus nos dê paz sobre que decisão tomarmos. Ela, ótimo, aceito. Saiu do carro, Érica. A hora que fechou a porta, que eu fui arrancar, ela bateu no vidro. Eu abaixei o vidro, que loucura. Ela assim... 1 semana sem falar com você, eu não suportaria. Eu falei, pois é, nós estamos namorando, mulher, só precisamos oficializar esse assunto, é isso aí. Pois é. Ela falou, bom, legal, então faz o seguinte, amanhã eu vou falar com a tua mãe, vou falar com o teu pai, e você vai até a minha Sim. casa, vamos falar com a mãe, vamos oficializar depois, externar isso para nossa comunidade de fé e amigos, e vamos embora, vamos tocar a vida. Dito e feito, foi feito assim e tal, começou o tempo de namorar. Namoramos 2 anos e 7 meses, ficamos noivos por 6 meses, nos casamos dia 4 de julho de 2009, e recentemente fizemos 14 anos de vida conjugal. Uau! Temos a Manuzinha como fruto do nosso amor. E estamos aí caminhando no Gente. tempo de Deus. Que história linda. Agora me conta uma coisa. Qual o sazão, o segredinho, apesar de saber, para manter esse tempo assim e esse brilho nos olhos, essa paixão, esse amor durante todo esse tempo? Porque a gente sabe que a rotina acaba fazendo com que o casal Sim. se esfrie muito, né? E em vocês dois é nítido que nada esfriou, o carinho que tem um pelo outro. Apesar de saber, mas conta um pouquinho aí pro pessoal que tá nos assistindo. Aliás, foi objeto, né? A gente saiu para jantar dia 4 de julho agora. Fomos jantar nós dois só para celebrar o casamento. A gente foi conversando, fazendo uma retrospectiva, né, Débora? Sim. E uma coisa que ficou muito claro para nós, e é claro que ela vai poder dizer outras coisas mais, mas a gente se casou com o melhor amigo um do outro. Exatamente. O tempo do nosso namoro, e aqui objeto da nossa fala tempo, né? Nós dedicamos o nosso tempo de namoro para nos conhecermos profundamente um ao outro. Amigos mesmo, Que que legal. conhecem o coração.
Conhecer os defeitos também, né? Tudo, Érica. Sim, foi um processo do namoro, né? Como eu tinha falado anteriormente, eu cheguei, não tinha uma identidade, né? E nesse processo ele me ajudou muito. Era uma pessoa muito insegura, uma pessoa medrosa, né? Por isso eu não queria namorar, por conta do medo. E aí, como meu melhor amigo, ele me ajudou todo esse processo. E até hoje, né? É uma pessoa que me estimula, que me incentiva, que me coloca umas roubadas. Faz E parte. que tá sempre do meu lado. É uma pessoa que ele, olha, isso aqui não tá legal, mas de uma forma educada, uma forma que sempre me respeitou nesse sentido, né? Então, quanto eu, quanto a ele, né? Nosso relacionamento sempre foi baseado, opa, aqui não tá legal, vamos conversar. Olha, eu errei, me perdoa, tá bom, não vou fazer isso, é verdade, você tem razão. Então, isso tem nos renovado e tem nos fortalecido, é amizade, respeito, respeitar o espaço do outro. Então, isso até hoje tem nos fortalecido, né? Nos sustentado até aqui. E Que tem sido bacana. muito bom. Eu estava até falando com ele no dia 4, né? Como é bom conviver, porque não parece que passou todo esse tempo, né? Nossa. Parece que começou ontem e a gente está ainda descobrindo, nos divertindo, sonhando, construindo, e isso nos traz segurança, né? O mesmo propósito, né? Até o texto do nosso casamento fala que darei para eles um só coração, um só caminho, para que eles me temam até para a próxima geração, né? Legal. Então, é isso que a gente tem vivido, né? O mesmo propósito, amar a Deus acima de todas as coisas, servir as Isso. pessoas e não ficar só no nosso mundinho, porque nós precisamos de amigos. Isso Então, aí. estamos sempre rodeados de pessoas, porque queremos servir, queremos transmitir o que a gente tem vivido, né? Lógico, a base de Deus, a presença de Deus, isso é inegociável, né? Nosso relacionamento individual com Deus. E isso vai refletir no nosso relacionamento com a nossa filha e com nossos amigos. Por isso que isso a gente tem perseguido esse caminho e tem dado certo porque a bênção do Senhor tem nos ajudado nesse processo. É isso. E essa construção de amizade, ela é eterna. A gente vai se descobrindo novos limites ao longo do transcurso da vida, né? A gente vai descobrindo outros limites, outras Verdade. habilidades. Então, sempre assim que a gente tem alguma questão para resolver conjugalmente, a gente também tem como qualquer pessoa, a gente sempre senta à mesa na perspectiva de que somos amigos e que viemos aqui resolver um problema ou alguma coisa que possa ser uma divergência para a gente melhorar e progredir. E a gente consegue ver que no dia a dia a gente brinca um com o outro, a gente sorri, a gente, de alguma forma, a gente tem uma relação de amigo, de irmão, de amante, de apaixonado, Uau! de tudo isso ao mesmo tempo, né? Ó, Isso, casais, essa é pra casais vocês, apaixonados. hein? Isso não fala de perfeição, isso fala de coerência. A E uma, gente... uma coisa eu queria voltar lá no início, que você estava falando do tempo, né? De começar um namoro, não criar expectativa, eu vou ser feliz, ele vai aparecer para fazer feliz. É Pelo isso. contrário, a gente tem que ir na perspectiva da gente poder agradar a pessoa, fazer o melhor, servir a pessoa, né? Não chegar lá, vou ser feliz, ele vai me servir, vai fazer tudo. Não, ser parceiro mesmo, de missão, de caminhada. E o tempo vai construindo, e que a morte nos separe, né? E o pessoal. E é importante não criar, não, eu vou fazer eu quero sair. Não, se ele não me levar para sair, tomar a iniciativa, não ficar esperando o outro, né? Então a gente sempre construi junto todas as situações, as questões, então construir junto, não esperar que ele faça tudo para eu ser feliz. E não tem isso. Ele vai me fazer feliz, eu que tenho que estar feliz. Então a gente iniciou um relacionamento porque a gente já estava bem. Então Que demais. só juntou. Se eu tivesse mal, por mais que ele me ajudou em alguns processos que eu estava de identidade, de segurança, mas eu estava bem, não estava desesperada. Preciso de um namoro para resolver meu problema. O namoro não resolve o problema, Isso aí. né? O que é o relacionamento com Deus com as pessoas. E naturalmente o namoro vai surgir, os dois estando bem, com o mesmo propósito, e as coisas caminham de uma forma muito feliz, alegre. É excelente. O pessoal fala muito, né, sobre submissão da mulher. Hoje em dia, distorceram muito, né, o conceito da palavra, o que realmente quer dizer.
E ouvir você falando sobre os dois construir isso, a gente passa a entender que não é porque a mulher vai ser escrava do homem, não. É o homem fazendo o papel dele, a mulher também faz o papel dela, e os dois entram ali no conceito da palavra, né? Amar a mulher como Jesus amou a igreja. Como que Isso. Jesus amou a igreja? Submeta-se ao seu esposo. Mas como é que esse esposo tá amando essa mulher, né? Eu Isso falo mesmo. na nossa relação, essa questão de submeter, ele me traz tanta segurança, tanto amor, que é natural de estar ao lado dele, de estar incentivando, de estar no mesmo propósito, não é estar abaixo, mas estou do lado. É Então, isso aí. para mim é muito natural, porque ele me ama, ele quer o meu melhor, então ele me traz essa segurança. E aí não fica essa questão que as pessoas, nossa, vai ser um peso, você vai submeter, baixar a cabeça. Não, pelo contrário, eu estarei do lado dele. Então isso traz uma relação mais leve, Caminhar juntos, né, caminhar Fábio? juntos. E a gente dialoga, né? Tem coisa, não tem imposição. Tem hora que eu não tenho tempo para explicar para ela as roubadas que vou colocá-la. Porque a vida pastoral às vezes me coloca em situações que eu tenho que tomar decisões, às vezes, sem ter todas as informações necessárias, né? Eu vou evitar aqui dar exemplo, vai deixar mais conceitualmente, senão eu posso cometer aqui uma inconfidência pastoral. Mas tem hora que eu não consigo explicar para ela todos os detalhes do que a gente tem que fazer, mas temos que fazer. Então, como ela confia em mim, ela vai e nós vamos juntos. Depois a gente avalia, depois da volta, rimos juntos, aprendemos juntos, mas no geral a gente dialoga, a gente constrói aquilo que vai ser feito, né? Na base da confiança, do respeito, mas o diálogo propositivo, diálogos propositivos. Faço isso com ela, ela faz comigo, a gente senta, avalia e escolhemos não um caminho dele ou dela. Um terceiro caminho às vezes surge. E um Verdade. caminho, geralmente, quando é um terceiro, vem melhor porque vem construído na perspectiva de que conversamos sobre e encontramos a melhor forma de fazer aonde? Onde? Nós vamos poder fazer junto. Haverá identidade conjunta, mas individual nisso aqui, na seguinte termo. A gente concorda sobre isso. E na concordância, há um poder espiritual que as escrituras afirmam, Jesus quem disse, quando dois de vocês decidirem alguma coisa, é poderoso. Então, é nessa unidade conjugal que a gente vê o poder do dois, desse número tão simbológico. No dois conjugal, a gente vê o quanto é importante. Excelente. E aqui foi uma aula, viu? Não sei se você é casado ou solteiro, mas pode ter certeza que você vai aprender alguma coisa. Ou ser um solteiro esperançoso, fazer a varoa tomar decisão. Gente, que demais. Ouvir você falar, olha, pera, uma semana é muito. Perder uma semana do meu melhor amigo ia ser complicado. Amigo. Era meu Mas você amigo. vê que demais, né? É uma amizade. E aí, quando você começa um relacionamento na amizade, não tem outro resultado a não ser um casamento com uma pessoa que é o seu melhor amigo. Exatamente. E quando a gente passou por situações difíceis, né? De falta de trabalho. E foi um momento que a gente realmente falou assim, caramba, somos amigos, porque não ficou, poxa, você não tá ainda, não conseguiu um trabalho, você tá em casa, eu tô indo trabalhar, passamos por uma situação assim, né? Mas pelo contrário, a gente se fortalecia mais, porque se ele não estava bem, eu também não estava. Então a gente sempre nos unimos em todos os desafios da nossa vida, né? Tanto ministerial quanto, né, particular na nossa vida conjugal. E isso tem até hoje nos ajudado, né? Que É muito demais. legal. Mas assim, já estamos encaminhando para o final. Eu tenho certeza que Deus ministrou ao seu coração, nem que seja para esperança, para esperar, para orar, né? Às vezes tem uma amiga aí na igreja que, né, vai que. Mas assim, ó, Deus sempre responde, né, Fábio? Isso aí. Sempre responde. Ele pediu uma resposta para saber se realmente era a esposa dele. E a Débora foi parar na outra igreja. Olha isso. Mas a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu vou pedir para o Fábio e para a Débora deixar aqui uma mensagem para quem está nos assistindo. Pode começar, Fábio. Eu tava pensando, e até conversei com você falando de mesa, né? A gente falou muito sobre mesa, então numa mesa. No café da manhã agora eu tava me lembrando de um texto bíblico que faz muito sentido para mim, sobre tempo.
tempo de Deus, tempo do conselho de Deus, tempo da obediência a Deus. Eclesiastes 8:5 diz assim, que um coração sábio, ele discerne o tempo e o modo de agir. E o verso 6 diz, porque há um tempo certo para se fazer as coisas. E há um modo certo de realizá-las também. Então é importante juntar essas duas coisas. Um coração sábio, que é o centro do texto, é um coração sábio. E o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então um coração cheio de conhecimento e disposição para praticar é um coração sábio. E um coração sábio, ele discerne, ele tem o feeling de entender qual é o tempo e o modo. Porque a gente pode agir no tempo certo, do modo errado vai dar errado. Uhum, E nós podemos sim. agir do modo certo, mas no tempo errado vai dar errado. Então essa Verdade. equação é o tempo e o modo de agir. E o melhor disso, Érica, nós podemos contar com Jesus, com a pessoa bendita do Espírito Santo, para nos guiar Amém. em sabedoria. Perdão. Guiar em sabedoria, para agirmos no tempo certo e do modo certo e sermos abençoados com a bênção de Deus. Então, o tempo e o modo de agir. Um coração sábio, sabe discernir. Essa é a mensagem que eu queria deixar ao coração de todas as águias, né? Sejam elas as de sexo águias. masculino ou feminino. Sim. Tempo e o modo de agir E nasce de um coração sábio. isso aí. E existe uma palavra, né, que fala sobre o tempo da águia, né? As que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como a águia, andarão e não se cansarão. Sim. E Caminharão caminha- e não se se cansa- fatigarão. Isso aí. Não sei completa, mas acertei. Deixa sua mensagem para quem está nos ouvindo, Débora. A Érica começou falando da história dela, né, do deserto, e a decisão que ela teve, né, foi se entregar realmente para Deus, né, para Cristo, para experimentar o que ele tinha para a vida dela, os propósitos dele. Então, minha mensagem que eu quero deixar hoje é buscar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, porque você vai descobrir que você é uma filha, que você é um filho. E o pai cuida muito bem com todos os detalhes, porque o plano de Deus para os seus filhos é um plano de paz, um futuro de Verdade. paz. E ele vai construindo, na medida que a gente busca esse pai, tem contato com ele, ele vai nos abraçando, ele vai nos ensinando, ele vai nos direcionando e vai falando, olha, esse é o caminho certo, não vai por esse caminho, você não está só. Eu vou te fortalecendo, eu vou te levantando, eu vou te sustentando. Esse deserto aqui é para você aprender que eu sou o seu pai, o seu Deus, o teu Criador. Jesus morreu por você, ele te atraiu e fez novas todas as coisas. Esqueça as coisas que ficaram para trás, porque eu estou fazendo algo novo para você. E é isso. Então, à medida que a gente tem esse relacionamento com Deus, conhecendo o amor de Jesus que derramou sobre nossos corações, tudo fica novo. O tempo é só um detalhe, porque ele vai construindo as coisas tão rápido, né? Sim. Se a gente tudo que a Érica tem já compartilhado e vai compartilhar sobre a história dela com Deus, com o Pai, com a nova vida, o tempo foi até rápido, né? Então a gente Nossa. pensa que o tempo não está passando, que o tempo está demorando, mas não, é porque nós não estamos deixando Deus agir do jeito que ele preparou, do que ele planejou para nós. Então, Sim. amar a Deus acima de todas as coisas. E confiar, né, que a gente passa por um processo. Sim, A gente não vai chegar lá na frente sem antes passar por esse processo. E às vezes esse processo só está esperando você tomar uma decisão, escolher o caminho que você quer seguir, para quem você quer servir. Quando você não está servindo a Deus, você está servindo a outros deuses. verdade. E quando a gente se entrega verdadeiramente para o nosso Pai, a gente descobre que existe uma vida plena, com desafios também. Sim, Mas a gente descobre que existe um novo de Deus. E nesse novo de Deus, Fábio, eu descobri que tem planos que eu não fiz. São maiores, É isso. são melhores. E planos que ele planejou e simplesmente me mostrou. E aí eu falava pra ele assim, Deus, mas eu não tô pronta pra isso. Mas a gente não precisa estar pronto. Não Verdade. precisamos Verdade. estar pronto. Ele vai nos capacitando. é isso aí. Eu, por vezes, me vi incapaz de fazer certas coisas. Um exemplo disso é comunicação.
Então, eu sempre me sentia incapaz de chegar a lugares que cheguei. Mas pode ter certeza que Deus, ele nos capacita. Amém. Verdade. E a gente chega no tempo certo, Exatamente. na hora certa, no nosso destino. Que, na verdade, não é o destino final ainda, né? Faz parte do processo, né? O processo Sim. da vida. E eu queria deixar aqui para vocês o arroba da Débora e do Fábio, para vocês acompanharem um pouco lá com eles. Arroba Débora Catalani, né? Isso. E Fábio Catalani, arroba Fábio Catalani. Então, acompanhem eles lá. O pastor Fábio também faz um trabalho muito lindo dentro da igreja, da comunidade. A Débora também com as mulheres. Acho muito lindo quando você sobe no púlpito para orar. É lindo demais. Eu também. Olha, isso aí faz parte das como posso falar? Os incentivos. Dos incentivos. Que legal, Os que incentivos demais. É que ele- evolução também, né? É isso aí. E quero te convidar a se inscrever lá no canal. Então, se Boa. você não é inscrito ainda, aperta aí, ó, inscrever. Não precisa de dados nenhum, só aperta o botãozinho, deixa o seu like, coloca aí nos comentários o que você achou da participação do pastor Fábio, da Débora. Ativem o sininho das notificações e quem sabe aí uma próxima também, né, Débora, né, Verdade. Fábio? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por ficar até o final, obrigada por ter aceito o meu convite e fiquem aí porque teremos novos episódios, temas excelentes, não deixem de acompanhar, ativa o sininho que nos próximos episódios você será notificado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.